Título: Símbolos de transcendência. Os símbolos que influenciam o homem têm várias finalidades. Alguns homens precisam ser provocados e a experiência da sua iniciação acontece com a violência de um rito de trovão dionisíaco. Outros têm de ser dominados e são levados à submissão através da organizada planificação dos templos ou das grutas sagradas, evocadora da religião apolínica do último período grego. Uma iniciação completa abrange os dois temas, como podemos verificar, tanto no material extraído de antigos textos quanto nas experiências do homem atual. Mas o que fica bem claro é que o objetivo fundamental da iniciação é domar a turbulência da natureza jovem tal como era originalmente, representada por Trickster. A iniciação tem, portanto, um propósito civilizador ou espiritual, a despeito da violência dos ritos usados para desencadear esse processo. Existe, no entanto, um outro tipo de simbolismo que faz parte das tradições sagradas mais antigas e que está também ligado aos períodos de transição da vida humana. Esses símbolos não buscam integrar o iniciado em qualquer doutrina religiosa ou em uma forma temporal de consciência coletiva. Ao contrário, relacionam-se com a necessidade que o homem tem de se libertar de qualquer estado de imaturidade demasiadamente rígido ou categórico. Em outras palavras, esses símbolos dizem respeito à libertação do homem ou à sua transcendência de qualquer forma de vida restritiva no curso da sua progressão para um estágio superior ou mais amadurecido da sua evolução. Em seguida, uma imagem muito difusa, parece uma espécie de galinha, só que num cinto, não faço ideia, e ao lado árvores, madeiras, um morrinho, legenda. À esquerda, uma sacerdotisa xamã de um povoado da Sibéria com sua vestimenta de pássaro. À direita, o caixão de um xamã, também da Sibéria, com figuras de pássaros nas estacas. Gente, realmente não dava para entender, não, as imagens. A criança, como já dissemos, possui um sentido de totalidade ou integridade, mas apenas antes do aparecimento do seu ego consciente, no caso do adulto, esse sentido de integridade é alcançado por meio de uma união do consciente com os conteúdos inconscientes da sua mente. Dessa união surge o que Jung chamava função transcendente da psique, pela qual o homem pode alcançar sua finalidade mais elevada, a plena realização das potencialidades do seu self, ou ser. Assim, os símbolos de transcendência são aqueles que representam a luta do homem para alcançar o seu objetivo, fornecem os meios pelos quais os conteúdos do inconsciente podem penetrar no consciente e são também eles próprios uma expressão ativa desses conteúdos. Tais símbolos apresentam múltiplas formas e sua importância está sempre patente, tanto na história da humanidade quanto nos sonhos de homens e mulheres contemporâneos que passam por alguma fase crítica em suas vidas. No nível mais arcaico desse simbolismo, vamos encontrar novamente o tema de Trickster, mas agora não como uma figura indisciplinada com pretensões a herói. Tornou-se um xamã, médico feiticeiro, cujas práticas mágicas e lampejos intuitivos fazem dele um mestre da iniciação.
Sua força reside na faculdade que lhe é atribuída de conseguir separar-se do corpo para voar pelo universo sob a forma de um pássaro. Em seguida, uma imagem muito bonita. Temos uma torre com várias camadas, no qual em cada camada tem muitas pessoas. Em cima tem 2 pessoas, em cima delas a lua. Na frente de todos, uma figura maior de todas. Parece um religioso segurando um livro e com uma coroa de folhas. Ao lado parece um castelo. E à esquerda parece um monte de figuras peladas andando e um minotauro também. Legenda: nos mitos ou nos sonhos, uma jornada solitária simboliza muitas vezes a liberação da transcendência. Uma figura do século XV, onde Dante segura o livro A Divina Comédia, que relata o seu sonho de uma viagem ao inferno, base da gravura, ao purgatório e ao céu. Agora, essa imagem é muito difícil de descrever. Imaginem uma espiral. E é como se essa espiral fosse contando uma história, então fosse apresentando imagens de uma cronologia de uma história. Então tem pessoas, um herói ali, uma figura principal e a jornada dele, que vai desde ele encontrando outras pessoas, passando pelo inferno, até chegando numa figura ali central que parece o céu. Ao lado, um homem, parece ser francês, deitado, repousando em cima de um morrinho, que aí tem uma imagem de uma moça embaixo desse morrinho, e um viajante atrás dele, passando por uma estrada. Legenda: à esquerda, gravura representando a jornada do peregrino no Pilgrim's Progress, 1678, de John Bunyan, ou Bunyan. Note-se que a viagem está representada por um movimento em espiral. O livro também é apresentado como um sonho. À direita, o peregrino sonha. Em seguida, a imagem de mulheres japonesas, embaixo daqueles, se vocês têm referência assim mental, daqueles portais que eles têm vermelhos, com 2 hastes de madeira ao lado e uma na transversal no topo. Aí tem, acho que é chinês, porque tem dragão chinês. E aí tem essas estatuetas dos lados, parece ser um lugar religioso. Runaway to Sea, Regular Sailings, Japan Far East Orient Lines. Legenda: muitas pessoas desejam mudar o seu padrão de vida marcado pela contenção, mas a liberdade que as viagens proporcionam e que vemos ser encorajada pelo cartaz aconselhando uma fuga para o mar não substitui a verdadeira liberação interior. Nesse caso, o pássaro é efetivamente o símbolo mais apropriado da transcendência. Representa o caráter particular de uma intuição que funciona por meio de um médium, isto é, de um indivíduo capaz de ter conhecimento de acontecimentos distantes ou de fatos de que conscientemente nada sabe, entrando num estado de transe. Encontramos provas dessas forças até mesmo no período paleolítico da pré-história, como assinalou o pensador americano Joseph Campbell nos seus comentários a respeito das famosas pinturas descobertas em cavernas na França, em Lascaux, ou Laxcaux, não sei, escreve ele: há o desenho de um xamã deitado em transe com uma máscara de pássaro e tendo ao lado a silhueta de um pássaro empoleirado num bastão.
Os xamãs da Sibéria usam até hoje essas indumentárias de pássaros, e acredita-se que muitos foram concebidos da união de uma mulher com um pássaro. O xamã não é, portanto, apenas um participante daquelas esferas de poder que são normalmente invisíveis à nossa consciência, mas o seu próprio rebento favorito. Nós só podemos conhecer essas esferas por meio de alguma breve visão, enquanto ele as recebe como verdadeiro Senhor. Nas mais altas escalas desse tipo de atividade iniciatória, bem longe do charlatanismo empregado pela magia para substituir uma intuição espiritual verdadeira, vamos encontrar os yogis hindus nos seus estados de transe. Eles ultrapassam a categoria normal do pensamento. Um dos símbolos oníricos que exprimem com mais frequência esse tipo de liberação pela transcendência é o tema da jornada solitária ou peregrinação, que, de certo modo, parece ser uma peregrinação experimental em que o iniciado descobre a natureza da morte, mas não se trata de morte como julgamento final ou qualquer outra prova de caráter iniciatório. É uma jornada de libertação, de renúncia e expiação, dirigida e fomentada por algum espírito piedoso. Esse espírito é, na maioria das vezes, representado por um mestre da iniciação, alguma figura feminina superior, isto é, a ânima, como Kuan Yin, no budismo chinês, Sofia na doutrina gnóstico-cristã, ou como a antiga deusa grega da sabedoria Palas Ateneia. Esse simbolismo não restringe sua representação ao voo das aves ou a uma viagem pelo deserto, mas abrange qualquer movimento poderoso que signifique libertação. Na primeira etapa da vida, quando ainda se está ligado à família e ao grupo social, esse simbolismo pode ocorrer num determinado momento da iniciação, em que se precisa aprender a dar sozinho os primeiros passos decisivos. É aquele momento descrito por T.S. Eliot em Terra Deserta, quando se enfrenta o terrível destemor de um instante de abandono que uma vida inteira de prudência jamais pode apagar. Num período mais maduro da vida, talvez não seja necessário romper totalmente com os símbolos que significam contenção, mas é bem verdade também que se pode estar possuído por aquele divino espírito da insatisfação que leva todo homem livre a enfrentar alguma nova descoberta ou a viver de alguma nova maneira. Essa mudança pode tornar-se especialmente importante no período que vai da meia-idade à velhice, época em que as pessoas se perguntam sobre o que vão fazer ao se aposentarem, continuar trabalhando, divertir-se, viajar ou ficar em casa. Se até então tiveram vidas aventurosas, pouco seguras ou ricas de imprevistos, podem desejar dias mais tranquilos e o conforto de uma convicção religiosa. Mas se viveram dentro dos padrões sociais em que foram educados, podem sentir uma desesperada necessidade de uma mudança libertadora. Esse anseio será atendido temporariamente por uma viagem ao redor do mundo ou simplesmente por uma mudança para uma casa menor. Mas nenhuma dessas mudanças externas solucionará o problema se não houver alguma transcendência interior de velhos valores para criar e não apenas simular um novo padrão de vida. Em seguida, um ambiente de neve, pessoas com uma corda na barriga, elas estão puxando um trenó e elas têm esquis que estão ajudando ela a andar na neve. Ao lado, não dá para entender muito bem, mas tem uma carta de uma cobra circulando, acho que um espelho.
Legenda: esquerda, o explorador britânico R.F. Scott e seus companheiros, fotografados na Antártida em 1911. Exploradores, quando se aventuram no desconhecido, oferecem uma boa imagem de liberação, da ruptura das contenções que caracteriza a transcendência. O símbolo da serpente é comumente ligado à transcendência por ela ser, tradicionalmente, uma criatura do mundo subterrâneo, portanto, um mediador entre dois modos de vida. À direita, o símbolo do deus grego-romano da medicina, Asclepíades, um cartão de identificação dos carros dos médicos na França de hoje. Um exemplo típico deste segundo caso é o de uma mulher cujo estilo de vida foi apreciado durante muito tempo, tanto por ela própria quanto por sua família e amigos, porque tinha raízes profundas e proteção contra caprichos mundanos e transitórios. Ela teve o seguinte sonho, abre aspas, encontrei alguns estranhos pedaços de madeira não trabalhada, mas que tinham formas muito bonitas. Alguém me disse, foi o homem de Neandertal que as trouxe. Vi então, à distância, esses homens de Neandertal. Parecia uma massa escura e eu não os podia distinguir com nitidez. Pensei em levar comigo um dos pedaços de sua madeira. Prossegui meu caminho como se estivesse viajando só, e vi um enorme abismo que me pareceu um vulcão extinto. Uma parte desse vulcão continha água e ali eu esperava encontrar mais homens Neandertal. Mas o que vi foram porquinhos da Índia pretos, saídos da água e que corriam para cima e para baixo, entre as rochas vulcânicas escuras. Contrastando com os vínculos familiares dessa mulher e com seu estilo de vida extremamente refinado, o sonho levou-a a um período pré-histórico, o mais primitivo que se possa imaginar. Não podia distinguir naqueles homens arcaicos um agrupamento social, via-os à distância como uma massa escura, verdadeiramente inconsciente e coletiva. Estavam vivos, no entanto. Ela podia carregar um pedaço da sua madeira. O sonho acentuava que a madeira estava em estado natural, não trabalhada, vinha, portanto, de um nível primitivo do inconsciente, sem nenhum condicionamento cultural. O pedaço de madeira, singular pela sua antiguidade, liga as experiências contemporâneas dessa mulher às afastadas origens da vida humana. Sabemos por meio de vários exemplos que uma árvore ou uma planta antiga representam simbolicamente o crescimento e o desenvolvimento da vida psíquica, enquanto a vida instintiva é em geral simbolizada por animais. Assim, naquele pedaço de madeira, a mulher encontrou um símbolo do seu elo com as camadas mais profundas da inconsciência coletiva. Ela prossegue depois, sozinha, a sua jornada. Esse tema, como já acentuei, simboliza a necessidade de liberação, sob a forma de uma experiência iniciatória. Portanto, temos aqui outro símbolo de transcendência. Mais adiante no sonho, ela vê uma grande cratera de um vulcão extinto que já fora condutor de uma violenta erupção de lava vinda das mais profundas camadas da Terra. Podemos supor que seja uma referência a uma recordação significativa que remeta a alguma experiência traumatizante do passado. Ela associou essa parte do sonho a uma experiência pessoal dos seus anos de juventude, quando sentira tão intensamente as forças destruidoras, apesar de criativas, de suas emoções, que achava que ia enlouquecer. Experimentara, no último período de sua adolescência, uma inesperada necessidade de romper com os padrões sociais
excessivamente convencionais de sua família, tinha efetuado essa ruptura sem maiores problemas e eventualmente conseguira viver em paz com seus parentes. Mas ainda subsistia nela um desejo profundo de se distanciar mais da esfera familiar e de se libertar do seu próprio modo de vida. Esse sonho lembra um outro, foi-me contado por um jovem que tinha um problema totalmente diferente, mas que parecia necessitar de uma atitude de discernimento semelhante. Também ele ansiava por uma mudança. Sonhou com um vulcão de cuja cratera viu duas aves levantarem vôo, como se receosas de que começasse uma erupção. Tudo isso se passava em um lugar estranho e solitário, e havia uma porção de água entre o vulcão e ele. Nesse particular, o sonho representou uma jornada de iniciação individual. Assemelha-se a alguns casos encontrados em tribos que viviam apenas do que colhiam e que são os grupos humanos de sentimento familiar menos desenvolvido que se conhece. Nessas sociedades, o jovem iniciado deve fazer sozinho uma jornada a algum local sagrado. Nas culturas índicas da costa norte do Pacífico, poderá ser a um lago vulcânico, onde, em estado visionário ou de transe, ele vai encontrar seu espírito protetor na forma de um animal, uma ave ou um objeto natural. Ele se identificará intimamente com a sua alma do mato e se tornará um homem. Sem passar por essa experiência, é considerado, segundo a expressão de um feiticeiro Achumaui, um índio vulgar, um ninguém. O jovem teve esse sonho no começo de sua vida e este anunciava sua identidade e independência futura como homem feito. Já a mulher de que falamos antes aproximava-se do término da sua vivência e teve a experiência de uma viagem análoga, também parecendo necessitar tornar-se independente. Pôde viver o resto de seus dias em harmonia com uma lei humana eterna, que, por sua antiguidade, transcende todos os símbolos conhecidos de nossa cultura. Mas não se deve concluir que tal independência acabe num desligamento como o yogi, significando uma renúncia ao mundo e a todas as suas impurezas. Na paisagem morta e crestada do seu sonho, a mulher viu vestígios da vida animal. Os porquinhos da Índia, espécie que desconhecia e que parecia lembrar um tipo particular capaz de viver em dois meios, na água e na terra. Essa é a característica universal do animal como um símbolo de transcendência. Essas criaturas vindas simbolicamente das profundezas da velha Mãe Terra são manifestações simbólicas do inconsciente coletivo, trazem ao campo da consciência uma mensagem quitônica das profundezas da psique, particular um tanto diferente das aspirações espirituais simbolizadas pelas aves do sonho do jovem. Outros símbolos transcendentes das profundezas são os lagartos, as serpentes e, em alguns casos, os peixes, criaturas intermediárias que combinam atividades subaquáticas e voláteis com uma vida terrestre. O pato selvagem e o cisne também estão nesse caso. Talvez o símbolo onírico mais comum de transcendência seja a serpente, representada como símbolo terapêutico de Esculápio, deus romano da medicina, e que até hoje subsiste como símbolo da profissão médica. Trata-se, originalmente, de uma serpente não venenosa que vivia em árvores. Como a vemos hoje, enrolada no bastão do deus da medicina, parece representar uma espécie de mediação entre a terra e o céu. Um símbolo quitônico de transcendência ainda mais importante e mais conhecido é o motivo das duas serpentes entrelaçadas. São as célebres serpentes Naja
da Índia Antiga. Encontramo-las também na Grécia, entrelaçadas no bastão do deus Hermes. Uma erma grega é uma antiga coluna de pedra com um busto do deus em cima, tendo de um lado as serpentes entrelaçadas e do outro um falo ereto. Como as serpentes estão representadas no ato sexual e o falo em ereção, é indiscutivelmente um motivo sexual. Podemos tirar conclusões bastante exatas a respeito da função da erma como símbolo de fertilidade. Mas nos enganamos se julgamos que isso só se refere à fertilidade biológica. Hermes é trickster num papel diferente de mensageiro de Deus das encruzilhadas e aquele que conduz as almas ao mundo subterrâneo. Seu falo penetra, portanto, do mundo conhecido para o desconhecido, buscando uma mensagem espiritual de libertação e de cura. No Egito, originalmente, Hermes era conhecido como Thoth, o deus com cabeça de íbis, representado como uma forma alada do princípio transcendente. No período olímpico da mitologia grega, Hermes readquire novamente os atributos de pássaro, acrescentados à sua natureza citônica de serpente. Foram colocadas asas sobre as serpentes do seu bastão, que se tornou um caduceu, ou bastão alado, de Mercúrio. O próprio Deus transformou-se então num homem voador, com chapéu e sandálias alados. Vemos aqui a força total da transcendência, pela qual a consciência subterrânea da cobra, ao passar pela realidade terrena, vai atingir no seu voo uma realidade sobre-humana ou transpessoal. Em seguida, a imagem de um lago, com umas árvores em volta, e tem pessoas que parecem trajes romanos, e aí tem homens, mulheres, pessoas com harpa, pessoas pescando, e ao fundo uma cidade bem assim de pedra, e saindo umas fumacinhas assim de algum lugar. Legenda: uma pintura francesa do século XVII. Revela o papel mediador da serpente entre este mundo e o outro. Orfeu toca sua lira, tanto ele como Eurídice, no centro do quadro. Foram mordidos por uma cobra, mordida fatal que simboliza sua descida ao submundo, ao inferno. Em seguida, é um homem segurando um bastonete. É um deus grego, egípcio, usando uma cabeça de uma ave. E ele tá com um bastonete ou um tipo de buzina. E aí embaixo um dos hieroglifos. Legenda: o deus egípcio Thoth, com sua cabeça de pássaro, um íbis, num alto relevo do ano de 350 a.C., Thoth é uma figura do mundo subterrâneo, associado à transcendência. Era ele quem julgava as almas dos mortos. Em seguida, é um desenho, na esquerda, um tronco de uma árvore e galhos secos. No meio, um homem da cintura para cima. Dentro dele tem 2 círculos e um quadrado. Na frente dele, o seu falo. Na frente do homem, um altarzinho. E em cima do altar, um quadro. O deus grego Hermes, cujo epíteto era Psicopompo, guia das almas, tinha por função conduzir os mortos ao mundo subterrâneo. Acima, uma erma de pedra que era colocada nas encruzilhadas, simbolizando o papel de mediador do Deus entre os 2 mundos. Ao lado da erma há uma serpente enrolada num bastão. Este símbolo, o caduceu, foi levado para Roma pelo deus Mercúrio, abaixo num bronze italiano do século XVI, que também possuía asas, lembrando o pássaro como símbolo da transcendência espiritual. Aqui, Hermes, segurando
o seu cajado aí com as serpentes, com asinhas, e um chapéu com asas também. Ele tá numa posição como que pisando na ponta do pé e com a outra perna esticada para trás e um dedo apontado para cima. Esse caráter composto do símbolo é encontrado em outras representações, como no cavalo ou no dragão alados, e em outras criaturas que abundam nas fartamente ilustradas expressões artísticas da alquimia, inclusive na obra clássica do professor Jung sobre esse assunto. Acompanhamos as inúmeras alterações desses símbolos no trabalho realizado com nossos pacientes. Revelam a amplitude de resultados que a nossa terapia pode alcançar quando liberta os conteúdos psíquicos mais profundos, tornando-os parte do equipamento consciente que nos permite entender melhor a vida. Não é fácil para o homem moderno perceber a significação dos símbolos que nos chegam do passado ou que aparecem em nossos sonhos. Também lhe é difícil verificar de que maneira o antigo conflito entre os símbolos de contenção e de liberação se relaciona com seus próprios problemas. No entanto, tudo se torna mais claro quando constatamos que são apenas as formas específicas desses esquemas arcaicos que mudam, e não o seu significado psíquico. Referimos-nos a aves selvagens como símbolos de independência ou de libertação, mas hoje poderíamos do mesmo modo falar em aviões a jato ou em foguetes espaciais, pois são encarnações físicas do mesmo princípio de transcendência quando nos libertam, ao menos temporariamente, da gravidade. Do mesmo modo, os antigos símbolos de contenção que traziam estabilidade e proteção aparecem agora na busca de bem-estar econômico e social do homem moderno. Qualquer um de nós pode facilmente verificar que existe em nossas vidas um conflito entre aventura e disciplina, mal e virtude, liberdade e segurança. Mas são apenas frases que utilizamos para descrever uma ambivalência que sempre nos atormentou e para a qual parecemos nunca encontrar uma resposta. Ela existe, no entanto, a um ponto de encontro entre a contenção e a liberação, e vamos achá-lo nos ritos de iniciação a que já nos referimos. Esses ritos podem tornar possível ao indivíduo ou aos grupos a união das suas forças de oposição, permitindo-lhes alcançar um equilíbrio duradouro em suas vidas. Mas os ritos não oferecem sempre ou automaticamente essa oportunidade. Aplicam-se a determinadas fases da vida de uma pessoa ou de um grupo e, se não forem apropriadamente compreendidos e traduzidos numa nova maneira de vida, o momento pode escapar. A iniciação é essencialmente um processo que começa com um rito de submissão, seguido de um período de contenção, a que se sucede um outro rito, o de liberação. Assim, todo indivíduo tem possibilidade de reconciliar os elementos conflitantes da sua personalidade. Pode chegar a um equilíbrio que o faça de fato um ser humano e também verdadeiramente o seu próprio dono. Em seguida, uma imagem muito pequena. Parece um castelo medieval, dentro ali as pessoas ricas. Parece uma mulher, não dá para ver muito bem, mas dá para distinguir ali dois dragões brigando. Ao lado, uma espiral, parece anjos voando. Uma mulher de joelhos ou um rei de joelhos, o resto não dá para identificar muito bem.
Dragões alados à esquerda, em um manuscrito do século XV, misturam o símbolo transcendente da serpente com o da ave. À direita, uma imagem de transcendência espiritual. Maomé, no seu equino alado Burak, voa pelas esferas celestes. Em seguida, a imagem de um foguete sendo lançado. Os foguetes espaciais aparecem com frequência nos sonhos e fantasias de muita gente como encarnações simbólicas no século XX da necessidade de desprendimento e liberação que chamamos de transcendência. Próximo capítulo, 111. O processo de individuação. Emile von Franz. Em seguida, um daqueles vitrais de igreja muito bonitos, com várias repartições, é um grande círculo, como se fossem pétalas se ligando aí a esse grande círculo, né? Lembra muito aquelas mandalas lá que o Jung gosta. A rosácea da Catedral de Notre-Dame, Paris. Subtítulo: A configuração do crescimento psíquico. No início desse livro, o Dr. Jung apresentou ao leitor o conceito de inconsciente, suas estruturas individuais e coletivas e a linguagem simbólica pela qual se exprime, uma vez compreendida a importância vital, isto é, seu impacto benéfico ou destrutivo dos símbolos produzidos pelo inconsciente, resta ainda o difícil problema da sua interpretação. O Dr. Jung mostrou que tudo depende de haver um estalo, o clique necessário à correta interpretação específica em relação ao indivíduo em causa. E é dentro dessa perspectiva que ele indicou a possível significação e função do sonho. Mas no desenvolvimento da teoria de Jung surge uma outra questão. Qual o propósito da vida onírica do indivíduo no seu todo? Que papel representam os seus sonhos, não apenas na organização psíquica imediata do ser humano, mas na sua vida como um todo? A partir da observação de um grande número de pessoas e do estudo de seus sonhos, calculava ter interpretado ao menos 80.000 sonhos. Jung descobriu não apenas que os sonhos dizem respeito, em grau variado, à vida de quem sonha, mas também que são parte de uma única e grande teia de fatores psicológicos. Descobriu, além disso, que em conjunto os seus sonhos parecem obedecer a uma determinada configuração ou esquema. A este esquema Jung chamou o processo de individuação. Como os sonhos produzem a cada noite diferentes cenas e imagens, as pessoas pouco observadoras não se darão conta de qualquer esquema. Mas, se estudarmos os nossos próprios sonhos e sua sequência inteira durante alguns anos, verificaremos que certos conteúdos emergem, desaparecem e depois voltam a aparecer. Muitas pessoas sonham repetidamente com as mesmas figuras, paisagens ou situações. Se examinarmos a série total desses sonhos, observaremos que sofrem mudanças lentas, mas perceptíveis. E essas mudanças podem se acelerar se a atitude consciente do sonhador for influenciada pela interpretação apropriada dos seus sonhos e dos seus conteúdos simbólicos. Em seguida, difícil, viu? Parece uma cruz com, digamos que, uns semicírculos, dois embaixo, um de cada lado, um em cima, e aí tem um círculo no meio. Do lado, parece uma serpente entrelaçada. À esquerda, um meandro, decoração em um manuscrito do século VII. Os sonhos de um indivíduo parecem tão estranhos e fragmentados quanto o detalhe à direita de decoração.
Mas nos sonhos, durante a vida de uma pessoa, aparece uma estrutura em meandros, revelando o processo de crescimento psíquico. Assim, a nossa vida onírica cria um esquema sinuoso em meandros, em que temas e tendências aparecem, desvanecem-se e tornam a aparecer. Se observamos esse desenho sinuoso durante um longo período, vamos perceber a ação de uma espécie de tendência reguladora ou direcional oculta, gerando um processo lento e imperceptível de crescimento psíquico. O processo de individuação. Surge gradualmente uma personalidade mais ampla e amadurecida que, aos poucos, torna-se mais consistente e perceptível mesmo para outras pessoas. O fato de nos referirmos várias vezes a um desenvolvimento interrompido mostra a nossa crença na possibilidade que todo indivíduo tem de desenvolver tal processo de crescimento e maturação. Como o crescimento psíquico não pode ser efetuado por esforço ou vontades conscientes, e sim por um fenômeno involuntário e natural, ele é frequentemente simbolizado nos sonhos por uma árvore, cujo desenvolvimento lento, pujante e involuntário cumpre um esquema bem definido. Em seguida, uma imagem que parece um olho, honestamente. Tem um círculo preto, com uma designação chamado de B, o centro dele, o self, e aí tem um círculo no topo superior do círculo preto, que é um círculo esbranquiçado, que é chamado de A, e no meio desse círculo esbranquiçado, outro círculo, só que mais branco, chamado de ego. A psique pode ser comparada a uma esfera com uma zona brilhante, A em sua superfície, que representa a consciência. O ego e o centro dessa zona, um objeto só e consciente quando eu o conheço. O self é, ao mesmo tempo, o núcleo e a esfera inteira B. Seus processos reguladores internos produzem os sonhos. O centro organizador de onde emana essa ação reguladora parece ser uma espécie de núcleo atômico do nosso sistema psíquico. É possível denominá-lo também de inventor, organizador ou fonte das imagens oníricas. Jung chamou a esse centro o self e o descreveu como a totalidade absoluta da psique para diferenciá-lo do ego, que constitui apenas uma pequena parte dela. Ao decorrer dos tempos, os homens, por intuição, estiveram sempre conscientes desse centro. Os gregos o chamavam de daimon, o interior do homem. No Egito, ele estava expresso no conceito da alma Ba, e os romanos adoravam-no como o gênio inato em cada indivíduo. Em sociedades mais primitivas, imaginavam-no muitas vezes como um espírito protetor encarnado em um animal ou um fetiche. Esse centro interior é concebido numa forma excepcionalmente pura pelos índios Naskapi, que ainda habitam as florestas da península do Labrador. São caçadores simples que vivem em grupos familiares isolados, tão separados uns dos outros que não conseguiram desenvolver costumes tribais nem crenças cerimoniais religiosas. Ao longo da sua vida solitária, o caçador, Naskapi, tem que contar apenas com as suas vozes interiores e as revelações do inconsciente. Não há mestres religiosos que lhe digam no que acreditar, nem rituais, festas ou costumes
que lhe sirvam de apoio no seu universo elementar. Sua alma é apenas um companheiro interior que chama de amigo ou mistapeo. Mista, apóstrofe, peu, significando grande homem. Mistapeo habita o coração do homem e é um ser imortal. No momento ou pouco antes, ele deixa o indivíduo para mais tarde reencarnar-se em outro. Os NASCAP que prestam atenção a seus sonhos tentam descobrir os seus